Então, quem olha meu Instagram viu que recentemente, enfim, vim passar alguns dias de férias aqui em Portugal e fui na Escola da Ponte. Aí postei algumas coisas sobre a Escola da Ponte e aí um monte de gente falou assim: ah, escreve mais coisas sobre a Escola da Ponte pra gente saber mais. E aí, enfim, fazer um vídeo sobre a Escola da Ponte, então. Pra começar, já peço perdão pelo aspecto um pouco mais caseiro desse vídeo, porque tô gravando, enfim, no celular, a câmera não tá como é que chama aquele? No tripé, então pode tremer, o som não vai estar tão bom, que tem ônibus passando, daqui a pouco o avião passa aqui em cima, mas vamos fazendo melhor, né, com o que temos. Enfim, o que é a Escola da Ponte, tá? Eu também, na verdade, eu não conhecia a Escola da Ponte até cerca de 4, 5 anos atrás, mais ou menos, mas aí eu li um livro do Rubem Alves, que chama A Escola dos Meus Sonhos, que eu nunca imaginei que pudesse existir. É um nome grande, mas é um nome bastante convidativo, especialmente para quem gosta de educação, para quem se interessa por esses assuntos. Pedi pro Denis tentar colocar aqui a capa do livro para vocês verem, e a gente bota aqui embaixo o link para quem quiser comprar esse livro, ele é bem baratinho. E aí nesse livro o Rubem Alves ele fala sobre a experiência dele ao visitar a Escola da Ponte. E foi a partir daí que eu fiquei bastante curiosa. E como é que você faz para... O que é essa escola? Como é que você faz para visitá-la? A Escola da Ponte é uma escola. Daqui a pouco eu vou falar o que faz dela o que faz dela tão especial. Mas a Escola da Ponte é uma escola aqui de Portugal, perto do Porto. Agora aqui eu tô em Lisboa no momento, mas ele é perto do Porto. E quando eu falo perto do Porto, é assim, você tá no Porto, aí você pega um trem, e aí esse trem você vai descer num lugar chamado Vila das Aves, que é 1 hora e pouquinho do Porto. Aí quando você sai na estação de Vila das Aves, você pega um táxi, paga 5 euros, ou você anda aí uns 25 minutinhos e você tá na escola. Bem fácil de chegar, tá? Pra quem estiver no Porto. De Lisboa é um pouco mais longe, então aconselho quem estiver no Porto. Dá pra ir de Lisboa também, mas é um pouco mais longe. Bem, a Escola da Ponte foi uma escola fundada pelo José Pacheco. O José Pacheco é um pedagogo português que tinha uma proposta diferente. Ele queria trazer uma outra alternativa de educação no mundo. E foi uma escola, no princípio, um pouco experimental, tanto que ela demorou muito tempo para ser reconhecida pelo governo português como realmente uma metodologia de educação. Hoje ela é, e ela não só é reconhecida pelo governo português, mas ela é reconhecida no mundo inteiro. Então, pessoas do mundo inteiro vêm visitar a Escola da Ponte e vêm tentar descobrir o que ela tem de tão especial, como é que funciona essa metodologia dela e como replicar em escolas do mundo inteiro. É muito difícil de replicar. Mas eu fiquei sabendo que, acho que foi ano passado, ano retrasado, a escola recebeu 35 mil visitantes. Então a gente do mundo inteiro que realmente vai visitar a escola. Tem até uma parte no site deles que é para você se inscrever para ir visitar. Ou seja, eles já estão acostumados com gente querendo ir conhecer a escola. E o que faz a Escola da Ponte ser tão diferente? Vamos lá. Metodologia. Sala de aula. Lembra a sala de aula da sua escola? Sala de aula como você estudou, como eu estudei, que você entrava numa sala e a sua sala é a sala da sua série, né? Ou do seu ano, como a gente chama hoje para ensino fundamental, do seu ano quando a gente chama para ensino médio. Para ensino fundamental e série, como a gente chama para ensino médio. Você tinha lá a sua sala da sua série. Então, supondo que você era do 8º ano, aí você entrava na sala de aula e você tinha outros amiguinhos, outros alunos do 8º ano. E vocês tinham as mesmas aulas, vocês estudavam as mesmas coisas, então você está lá com seus outros 30 amigos do 8º ano, eles têm a mesma idade que você, aí entra o seu professor de matemática e ele dá a mesma aula de matemática para todo mundo. Então todo mundo recebe ali a mesma quantidade de conhecimento, alguns apreendem mais, outros apreendem menos, mas as pessoas recebem a mesma quantidade de conhecimento naquela aula de matemática. O professor de matemática sai, né, toca um sinal, o professor de matemática sai, entra o professor de ciências. E aí o professor de ciências dá a mesma aula para todos os 30 alunos do 8º ano daquela sua sala. Não tem isso na Escola da Ponte. Eles não são divididos por anos ou séries. Na verdade, eles são divididos por níveis, tá? E eles têm 3 níveis. Vou tentar lembrar os nomes agora. Era iniciação, acho que era isso, consolidação, iniciação, consolidação e aprofundamento. São 3 níveis. Cada um desses níveis comporta o que pra gente seriam 3 séries. Então, alunos do 1º, 2º e 3º ano estão na iniciação, 4º, 5º e 6º anos estão na consolidação, 7º, 8º e 9º anos
estão no aprofundamento. Essa escola ela não tem educação infantil, até tem algumas salinhas que eles chamam de pré, mas é um pré-iniciação. Na verdade, não é educação infantil como a gente conhece. E não tem definitivamente ensino médio. E aí, alunos dessas idades, do que seria pra gente séries diferentes, anos diferentes, convivem numa mesma sala, que não é uma sala de aula normal, porque, vamos lá, eu tenho 7 anos. Então, em teoria, no Brasil, com 7 anos eu estaria no 2º ano, aqui eu tô na metade da iniciação. E aí o aluno entra na sala e ao invés de ter uma professora e as cadeiras enfileiradinhas, ele tem várias mesas redondas e aí ele senta, ele pega um livro e ele estuda o que ele vai estudar naquele dia. Não tem aula normal, não tem uma sala de aula normal. O aluno tem total autonomia para fazer o seu schedule de estudos dia após dia. Claro que não é tão livre assim, eles têm uma quantidade X de conteúdos que eles têm que aprender naquele ano. E aí o professor tem um tutor, né? Não é que não tenha professor, mas tem uns tutores ali. E aí os tutores, eles estabelecem o que a cada quinzena eles têm que cumprir. Então, olha, nessa quinzena, em matemática vocês têm que cumprir essas coisas, em língua portuguesa essas coisas, em ciência essas coisas, em história essas coisas. Aí o aluno chega na escola, pega uma folhinha lá que é tipo um plano de estudos dele, e ele diz, hoje eu vou estudar tal coisa de matemática, eu vou estudar tal coisa de ciências e tal coisa de língua portuguesa. Aí ele estuda sozinho, aí ele vai num livro e aí ele estuda, aí ele vai não sei o que, aí ele estuda também, aí ele tira uma dúvida, e aí ele tira uma dúvida com um colega, tem uma dúvida, tira uma dúvida com um colega do lado, é assim que funciona. E aí no fim do dia, quando ele vai embora, ele pega esse mesmo plano de aula dele e fala, consegui fazer isso em matemática, não consegui chegar aqui em língua portuguesa. E aí no dia seguinte faz, ou seja, ele tem um total de coisas que ele tem que fazer naquela quinzena e ele tem autonomia para ir cumprindo, não tem um professor. Como eu disse, não é que não tenha professor na escola, existe professor na escola, mas ele é um facilitador do estudo do aluno e não a pessoa que vai deter o conhecimento e vai passar esse conhecimento adiante. Além disso, cada uma dessas salas, né, que comporta esses vários alunos, tem o que eles chamam de dispositivos. Dispositivos são os papéis que tem ao longo tem nas salas. E aí esses papéis têm diferentes funções. Tem um papel, por exemplo, que se chama Ainda Não Sei. No papel Ainda Não Sei, bom, estudei aqui seno e cosseno, mas não entendi direito seno e cosseno. Aí eu coloco lá, eu me chamo Carolina, ainda não sei seno e cosseno. Mas aí o meu coleguinha aqui do lado, ele já sabe seno e cosseno. Aí ele vai ver lá no dispositivo que eu não sei. Aí ele fala, pô, Carolina, você não sabe seno e cosseno, vem cá, deixa eu te ensinar. Aí eu estudei, por exemplo, adjetivos e sei muito bem adjetivos. Tem um outro dispositivo que chama Eu Já Sei. Aí eu boto lá, Carolina, eu já sei adjetivos. Que aí uma outra colega minha ainda não sabe adjetivos, ela pode chegar e falar, Carolina já sabe adjetivos. Carolina, você pode me explicar aqui a parte de adjetivos que você já sabe? Ou seja, não é uma competição, é uma colaboração entre os alunos, o que é absolutamente fantástico. E como que eu fiquei sabendo disso tudo? Cheguei na Escola da Ponte, é claro que eu tinha lido o livro, mas eu cheguei na Escola da Ponte, você entra, fica esperando numa salinha, assim, tem outras pessoas, né, para o mesmo horário de visita, e aí chegam os nossos guias. E os nossos guias eram Henrique, de 11 anos, e Bernardo, de 10 anos. O que é ainda mais encantador, porque os seus guias na escola, quem te explica cada detalhe da escola, são os alunos. E eles têm, assim, uma paixão pela escola, uma desenvoltura para falar, para explicar tudo, conhecem tudo. E eles têm uma paixão pela escola que é muito bacana de ver também. O Henrique até me falou que a maior tristeza dele é com 15 anos, quando ele chegar no ensino médio, ele tem que deixar a escola, porque a escola só vai até o 9º ano. E para finalizar, você pode pensar, tá, e a questão de prova, né? Como é que funciona a questão de avaliação? Porque na minha escola eu tinha que fazer provas bimestrais, aí eu passava de ano, etc. Não tem prova. Não tem prova nos moldes como conhecemos. Eles têm uma prova, um exame que eles têm que fazer no final do ano letivo, que é um exame nacional que eles têm que fazer, para cumprir, né, pelo governo português. Mas eles não têm provas ao longo do ano, para passar para um estágio ou para outro estágio. Eles têm trabalhos que eles vão fazendo e
apresentando para os professores. Então, por exemplo, eu já sei aqui adjetivos. Professor, vem cá, eu já sei adjetivos. Olha aqui, adjetivos. Vê se você acha que eu aprendi direito. Aí o professor pode falar, tá bom, faz um trabalho aqui no PowerPoint para mim sobre adjetivos. Aí eu faço, mostro pro meu professor e é isso. O professor fala, tá aprovado, ele já aprendeu, ele já sabe fazer isso. Não tem prova, não tem aquele estresse de ficar fazendo prova todo bimestre. Olha que beleza. Bem, e como fazer para visitar a Escola da Ponte? Se você estiver em Portugal, se você estiver vindo de férias para Portugal, se você tiver curiosidade de conhecer a escola, tem no site deles, Escola da Ponte, tem o endereço para você conhecer. Mas, se não me engano, eu vou colocar o e-mail aqui embaixo, mas se não me engano é visitasnaponte@gmail.com. Bem fácil, você manda lá, olha, vou estar em Portugal, da data tal para data tal, tem algum dia que eu possa visitar. Eles, obviamente, encerram as atividades ali, como encerra as atividades escolares no hemisfério norte, de maneira geral, que agora do Natal até inicinho de janeiro, eles voltam logo no início de janeiro, e nas férias de verão. Mas fora isso, é possível visitar, e quem gosta de educação, vale muito a pena conhecer uma proposta diferente. Não é melhor ou pior, ou mais certo, mais errado. É uma proposta diferente de educação e que vale a pena considerar, vale a pena aprender com eles e vale a pena conhecer. Tá bom? Então é isso. Espero ter esclarecido o que foi possível, um pouquinho da minha experiência na Escola da Ponte e até mais.